a empresa terceirizada fugir da responsabilidade, automaticamente o condomínio é obrigado, por lei, a arcar com esta responsabilidade, tá bom? Então, a lei, ela é assim, ela independente de estar definido, né? Independente de estar definido no contrato de que toda responsabilidade recaia sobre a terceirizada, você não deve ficar tranquilo quanto a isso. Como eu disse, ok, pessoal, o meu muito boa noite para todos vocês. Nessa noite nós vamos estar tratando, na mentoria aqui do Fábrica de Síndicos, nós vamos estar tratando sobre um assunto bem interessante, né? É um assunto que eu percebo que tem gerado dúvidas. Hoje, inclusive, no grupo, nós tivemos esse questionamento e teve ali, o pessoal ajudou sobre essa questão, que é como delegar tarefas para colaboradores terceirizados em condomínio. A primeira coisa que você precisa entender é que um colaborador terceirizado não é um funcionário. Esse é o primeiro ponto. Então, um colaborador terceirizado é alguém que quem pode mandar embora é a terceirizada, quem pode remanejar é a terceirizada. A terceirizada é responsável por este colaborador. Essa é a primeira coisa. Então, um colaborador terceirizado, ele não é alguém que você possa liberar, por exemplo, para faltar. Eu estou com um problema com a minha mãe lá na Bahia, eu preciso viajar lá para a Bahia, né? Se é aqui de São Paulo, se já é lá da Bahia, estou com um problema com a minha mãe lá no Rio Grande do Sul, eu tenho que ir para o Rio Grande do Sul, você me autoriza, me libera, você fala com o meu chefe lá na empresa terceirizada para me liberar. É o tipo de informação que vocês não podem interferir. Por quê? Terceirizado, a palavra já diz, terceiro, é uma responsabilidade que não lhe compete. Quando você contrata um serviço terceirizado, você simplesmente passou adiante a responsabilidade pela execução da tarefa, pelos meios que serão utilizados para executar a tarefa, e também você estará pagando pelo resultado final desta contratação. Se a contratação ela é de um estagiário, você vai pagar por um estagiário. Se a contratação é de um porteiro, você vai pagar por um porteiro. Se a contratação é de 3 pessoas para realizar a limpeza, é para a limpeza. A gente percebe muito que às vezes existe uma certa o pessoal acha, eu contratei, né? Então acaba se confundindo nisso. Eu contratei, eu estou pagando alguém da limpeza. Essa pessoa da limpeza terminou o serviço. Você pode autorizá-la embora? Não, você não pode. Ela não é tua funcionária. Você pode pedir para essa pessoa da limpeza, então, já que ela está parada, ela terminou o serviço, você pode pedir para que ela faça a manutenção do jardim? Não pode também. Um funcionário terceirizado, ele normalmente é contratado, né? Existe um contrato. Normalmente não, obrigatoriamente tem que ter um contrato. Senão ele não é terceirizado, ele é esporádico. Então, um prestador de serviço esporádico, você pode chamar ele sem ter um contrato. Vou dar um exemplo. Chaveiro quebrou a chave do portão, né, do lixo, né, do portão da sala de lixo, da lixeira. Você chama o chaveiro, ele é um terceirizado, uma empresa terceirizada, que vai prestar um serviço esporádico. Prestou esse serviço, pode ser que nunca mais você chame ele, pode ser que você chame ele rapidamente, se quebrar uma outra chave, se uma outra fechadura der problema. Um serralheiro, você está com problema
em relação às tampas, né, os ralos onde passa a água fluvial. E aí vem a questão, ele manda o funcionário fazer esse serviço. É um serviço esporádico? É, porque você não paga um contrato mensalmente para ele. Agora, existem empresas que você paga Vamos deixar aqui no mudo, só um minutinho. Pronto. Existem empresas que você paga mensalmente. Vou pegar aqui um caso, olhando aqui para os condomínios aqui de alguns alunos, tem lá o contrato com uma empresa de manutenção de esgoto, ok? Então, uma empresa que faz a manutenção da caixa de gordura, da passagem de águas pluviais, do esgoto, essa empresa, automaticamente, ela não é um contrato esporádico, é um contrato mensal, tá bom? Porém, este serviço tem uma diferença muito grande que a gente vai explicar aqui, né? Você não tem este prestador de serviço todos os dias ou semanalmente, né, no seu condomínio. Ele vem uma vez, 2 vezes, 4 vezes no mês, que seja, mas ele não fica lá dentro do seu condomínio, ele não bate ponto dentro do seu condomínio. Então, a grande questão que a gente percebe olha, eu tenho aqui um terceirizado, e aí vem as dúvidas. Eu posso dar folga? Eu posso solicitar aumento de salário? Eu posso faltas? Eu posso delegar atividades que não sejam aquelas pela qual eu fui contratado, está estipulado em contrato? Questões como nós já tivemos casos de prestador de serviço de terceirizada que simplesmente entrou com um processo contra o condomínio. O camarada, Edilberto, eu vou deixar seu microfone desligado, tá? Para não atrapalhar a gravação. Aí, no momento que for falar, a gente dá a palavra, que normalmente é no final, tá bom? E seja muito bem-vindo na nossa mentoria. Vamos lá, retomando. Muitas vezes, nós tivemos uma questão, sei lá, eu já devo ter recebido aí avisos de protesto, de processo trabalhista, pelo menos uma dúzia deles. Uma dúzia deles. E por que os processos trabalhistas vêm em nome do condomínio, já que o contrato diz que a empresa terceirizada se responsabiliza? Vem porque existe muito advogado, né, que vai tentar tirar dinheiro de um lado ou do outro, e até mesmo para defender os interesses daquele que está movendo a ação. Então, ele vai mover a ação contra o condomínio, contra a empresa terceirizada, em conjunto contra o condomínio. Por que é feito assim? Porque se a empresa terceirizada fugir da responsabilidade, automaticamente o condomínio é obrigado, por lei, a arcar com esta responsabilidade, tá bom? Então, a lei, ela é assim, ela independente de estar definido, né? Independente de estar definido no contrato de que toda responsabilidade recaia sobre a terceirizada, você não deve ficar tranquilo quanto a isso. Como eu disse, o condomínio, um dos condomínios que administro já recebeu uma dúzia de avisos de processo trabalhista. Em uma situação, em duas, na verdade, eu tive que ir até o fórum. A primeira delas, aquele que estava movendo a ação faltou reiteradamente, né? Foram 2 faltas e o processo foi anulado,
por falta da participação daquele que moveu o processo. O segundo caso foi um caso onde o funcionário da terceirizada, ele estava trabalhando na terceirizada, ele trabalhava em vários condomínios para a terceirizada, ele era um folguista, e ele trabalhou aqui no nosso condomínio durante 24 ou 25 dias. E naquele período que ele trabalhou, a terceirizada não encaminhou a documentação. E como ele vinha no condomínio apenas uma vez ou duas vezes na semana, apenas cumprir uma folga ou alguém que faltou, né, ele estava repondo ali alguém que vinha constantemente, nós não percebemos esse fato e não cobramos da terceirizada que enviasse a documentação daquele profissional. Resultado, ele entrou com processo e lá, diante do juiz, ele ganhou o processo. Ele entrou em processo contra a terceirizada e ele entrou com um processo contra todos os condomínios por onde ele já tinha trabalhado. Alguns condomínios já tinham mais de 5 anos, ele não tinha direito, mas entrou, e aí não conseguiu receber nada por isso. Mas no caso do nosso condomínio, que estava dentro ali de um ano, espaço de um ano, e ele entrou com um processo, ele conseguiu sair de lá com algo em torno de R$900, foram 3 parcelas de 300 e poucos reais. Tá, o que fazer para evitar esse tipo de coisa, né? Por que ele processou? Então, vamos lá. Primeiro, ele processou porque ele entendeu... Só um minutinho. Pessoal, a Vânia colocou som com problema. Daniele, você está ouvindo bem? Vânia está ouvindo bem agora? Ok. Renato está ouvindo bem? Legal, então vamos continuar. Qualquer coisa me chame aí, acena, manda a mãozinha, que a gente para, tá? Então, veja, o que aconteceu nessa situação, pessoal? O funcionário alegava não ter tido registro em carteira. Ele tinha trabalhado para a terceirizada, que é uma terceirizada anterior a essa que está nos últimos 4 anos, eu acho que já conosco aqui, 4, 5 anos, foi anterior a isso, e ele então disse que ele estava sem carteira. A terceirizada, por sua vez, disse que assumiria todo o problema, mas no dia da audiência a terceirizada não compareceu, tá? A terceirizada não compareceu. Vejam, por isso que nós temos como síndicos, né, e conselheiros, que temos alguns conselheiros aqui, temos também condôminos que estão estudando para serem síndicos futuramente, nós temos que estar muito atento à questão de documentação. Quando você tem situações como essa. Então, ali diante do juiz, o juiz fez os cálculos e tanto o nosso condomínio como o condomínio onde ele trabalhou anteriormente teve que desembolsar, porque o responsável por aquele funcionário havia declarado falência. A empresa já não existia mais, havia declarado falência, quer dizer, ainda existia, mas como massa falida, dificilmente ele receberia. O juiz, então, entendeu que nós deveríamos pagar a conta. Bom, tendo entendido isso, você pode parar e pensar, existem outros motivos pelos quais um funcionário de terceirizada pode entrar com processo contra o condomínio? Tem. Quando você coloca um colaborador realizando atividades que não é a dele, quando você coloca um colaborador realizando atividades da qual ele está fazendo extra e não ganha hora extra, quando ele tem direito à folga, e aí na folga ele trabalha, os chamados aí pela terceirizada FT, que é folga trabalhada, e aí ele não recebe, ou não recebe o valor equivalente à hora extra, que seria valor dobrado se for um final de semana, ou se for noturno, ou 40%, né, durante o dia.
Então, em relação a todas essas questões, ele pode entrar com processo. Ele pode entrar com processo se ele for ofendido, né? Se ele for difamado. Ele pode entrar com processo se ele não estiver recebendo em dia seus benefícios, seus direitos. Todas essas circunstâncias permitem que o funcionário CLT de uma terceirizada entre com processo contra a terceirizada e todo advogado acaba incluindo ele acaba incluindo, no caso, o condomínio, que é o cliente, que é o contratante, porque se a contratada terceirizada não resolve, o contratante tem que pagar. Quando eu fiz a troca da empresa terceirizada aqui do nosso condomínio, sim, Daniele, o condomínio é solidário, nesse caso, é chamado de solidário. Então, veja, quando eu fiz a troca, eu tive que agir muito rápido e agir vamos dizer assim, tive que ser esperto, porque eu estava lidando com uma terceirizada, entre aspas, esperta. Eles não estavam recolhendo os impostos, né? Eles não estavam recolhendo também a previdência, eles estavam forjando os comprovantes, e aí quando nós descobrimos isso, através de uma reclamação de um dos funcionários. E aqui vem a primeira resposta, então, para o Carlos lá do Rio Grande do Sul. Depois nós temos até que arrumar isso, viu, gente? Porque tem o Carlos do Rio Grande do Sul, tem o outro Carlos que é de São Paulo, a gente vai acertar aí, que às vezes é Carlos, qual Carlos, né? Então, o Carlos do Rio Grande do Sul perguntou, ele, como síndico, deve ouvir a reclamação de um funcionário dizendo que não está com o salário em dia, né, que atrasou um dia ou dois, sei lá, alguma coisa assim? Então, vai aqui uma dica. Ouça, porque se você ficar quieto em relação a isso, você ouviu a reclamação e você não agir, lá na frente, de forma documental, lá na frente, diante do juiz, você vai acabar pagando isso. Então, o que fazer numa situação como essa? Que a empresa ela pode agir desperta, e na situação que eles estavam fazendo, eles estavam burlando, eles estavam falsificando o comprovante. Ao falsificar o comprovante, nós recebíamos, como o João aqui comentou, só paga a fatura depois de ver a guia de FGTS e INSS, mas quando a gente recebia aquelas guias, elas eram guias forjadas, eram guias falsificadas. Em relação à Previdência, havia um documento, uma declaração do contador, dizendo que eles não precisavam recolher o INSS, que eles tinham crédito, e havia, pelo FGTS, que estava sendo forjado. Então, nós não sabíamos. Até aquele momento, nós não sabíamos. O funcionário nos disse, não recebi o salário. E eu falei, mas eu tenho todos os comprovantes, eu exigia também os olerites. E quando eu vi ele falou assim, o senhor tem meu olerite assinado por mim? Eu falei, tenho. Ele falou assim, pôs a mão no bolso, sacou do bolso e falou assim, está aqui o meu olerite. Eu não assinei o olerite desse mês. Eles vieram aqui, eles queriam que eu assinasse o olerite, e eu não assinei, porque eles falaram que se não assinasse, eles não iam receber da administradora. E se eles não recebessem da administradora, automaticamente eles não tinham como nos pagar. Alguns funcionários assinaram o olerite, mas eu me recusei a assinar. O senhor José me disse isso. E eu falei, senhor José, me dá o seu olerite, por favor. Eu vou resolver esse negócio. Aí, Carlos, eu não podia mandar uma mensagem acusando. Eu tinha que ouvir o outro lado. Foi aí que eu liguei para a empresa, eu ouvi o outro lado, eu falei assim, olha, eu tenho provas de que vocês não fizeram o pagamento dos funcionários. Eu tenho prova de que os olerites que chegaram aqui são olerites falsificados. O que mais está errado? E aí, naquele momento, eu solicitei
uma cópia do extrato do FGTS de todos os funcionários. E, para minha surpresa, o FGTS não estava sendo depositado. Tive uma reunião com eles, documentei, dei 30 dias para que eles resolvessem o problema. Se eles não resolvessem o problema, eu iria cancelar o contrato. E aí, foi nessa situação que eu aguardei os 30 dias, e nesses 30 dias eu falei com os conselheiros. Ao conversar com os conselheiros, eu falei para eles, olha, não dá tempo da gente montar uma assembleia, não dá tempo da gente fazer todo o processo para substituição, e também existe a chance deles regularizarem. Se eles regularizarem, vamos deixar como está. Mas se eles não regularizarem, nós vamos ter que tomar uma ação. No último dia, era o 30º dia, eu tinha marcado reunião com os conselheiros, era 6 horas da tarde, eu não tinha recebido ainda nenhum documento comprovando que os casos haviam sido resolvidos. Então, eu liguei para a empresa, me passaram o telefone do dono da empresa, eu liguei para ele, e ele disse o seguinte para mim: nós não conseguimos resolver, eu preciso de mais tempo. Eu perguntei quanto tempo, ele falou, eu ainda não sei, eu preciso que você me dê mais tempo, porque o caso está complicado para a gente resolver. Bom, eu não tive dúvidas. Ao desligar o telefone, eu liguei, naquele período de 30 dias, eu tinha cotado outras empresas de terceirização, e então eu já solicitei que essa empresa assumisse. Eu conversei com todos os funcionários e disse para eles que, se eles quisessem, eles poderiam partir, então, para essa nova empresa e seriam assumidos por essa nova empresa, que não teriam um salário reduzido, que seria pelo menos o mesmo salário, os mesmos benefícios. E naquele período, assim, foi coisa de 3, 4 dias, todos os funcionários foram até a empresa entregar sua carta de demissão, e a partir, então, do primeiro dia, eles começaram com uma outra empresa, os mesmos colaboradores que já conheciam o condomínio. Estou contando tudo isso para vocês para mostrar que não basta ter uma pasta e pedir cópia do FGTS e pedir cópia do INSS. Uma vez por ano agora, eu peço uma certidão negativa de débitos e eu peço o extrato de cada um dos colaboradores que passaram aqui durante o ano. Eu coloquei isso em contrato e exijo deles isso. Por quê? Porque pode ser que amanhã ou depois alguém, por uma situação de necessidade, uma terceirizada, passando por problemas, tente enrolar. Mas esses perceberam que conosco não tem como enrolar. É claro que nós temos aqui, acho que 11 colaboradores no todo, e desses 11, apenas 2 que entraram com processo contra nós. Os outros 9 entraram com processo apenas contra a terceirizada. Mesmo os advogados falando, coloca o condomínio como solidário também, coloca como solidário. Eles não aceitaram, porque entenderam que, como condomínio, eu, representante do condomínio, tinha feito de tudo para ajudá-los. Tinha feito de tudo para defender a situação financeira deles. Pasmem, aquele mês eu não paguei a terceirizada, depositei em juízo, fiz um pagamento em juízo, nosso advogado fez um processo, entrou, pagou em juízo, eles protestaram o boleto, nós recorremos, o protesto foi eliminado, porém, depois de 8 meses, 6 a 8 meses, eu não lembro bem o prazo agora, nós tivemos que pagar. Por quê? Porque eles, então, como teve o processo trabalhista, eles entraram com o processo, eles foram na primeira audiência, eles se comprometeram em pagar parcelado aqueles funcionários, aqueles que entraram com processo só contra eles, e ali eles pagaram 1, 2 parcelas e entraram na justiça para receber aquele valor, dizendo, nós estamos honrando
os pagamentos, então queremos o dinheiro que está em juízo para continuar honrando os pagamentos. A justiça liberou o dinheiro para eles e eles, daí para frente, declararam falência e não honraram mais nada. Bom, agora que você já sabe o tamanho do problema que é, para o condomínio, tá? Você entenda que, como síndico, você é responsável, solidário. E por ser responsável solidário, se você não fizer alguma coisa, automaticamente, né? Automaticamente, você vai ter problemas para o condomínio. Então, a primeira pergunta do nosso amigo Carlos, né, do nosso aluno Carlos, lá do Rio Grande do Sul, é: quando um funcionário vem, quando um funcionário ele precisa, né, ele vem falar conosco, o que eu devo fazer? Então, você deve ouvir. Deve fazer fofoca? Não. Vai entregar quem foi o funcionário? Não. Porque senão é claro que a terceirizada vai demiti-lo. Mas você, em casos em que a lei não está sendo cumprida, você sim precisa tomar a decisão certa, que é a decisão de falar com a empresa e entender o problema. Antes de acusar, ouvir o outro lado para entender o problema. É isso que você deve fazer. Agora, tem síndicos que acham que não. Eu terceirizei o serviço, o problema é da terceirizada. Não. Pela lei, gente, sempre o que manda é a lei. A lei está acima. Sim, o problema é da terceirizada em primeira instância, mas se ela não honrar, o funcionário, para não ser prejudicado, será pago pelo condomínio. Então, exija sim, como a Maria disse, cópia do holerite assinado e pago, INSS recolhido, FGTS recolhido, ok. Mas, pelo menos uma vez a cada ano, exija o extrato do fundo de garantia dos colaboradores para que você fique, então, com um respaldo maior. E também a certidão negativa de débito. Aqui em São Paulo a gente também utiliza o termo dos 10 cartórios, que é para que a gente possa ficar totalmente tranquilo de que essa terceirizada não está gerando problemas, tá? Esse é o caminho. E muita atenção em relação a processos. Muitas vezes a terceirizada ela manda para nós um documento dizendo, é uma declaração falando que ela vai responder pelo condomínio. Muito cuidado com isso. Você precisa confiar muito nessa terceirizada, ter um histórico realmente muito bom para deixar com que ela responda em nome do condomínio, tá bom? Porque se lá, respondendo em nome do condomínio, ela falar que o condomínio vai assumir toda a dívida, você já tem um grande problema. E muitas vezes a gente, por uma questão de praticidade e tempo, a gente permite. Ok, permitiu, exija o resultado daquele julgamento, né? Exija o resultado, porque toda vez que termina, é feito pelo juiz ali, ele vai deferir, ele vai definir o que vai acontecer com aquele caso e se ele vai ser extinto ou não. Agora, algumas pessoas perguntam, no caso da terceirizada, né, da portaria eletrônica, vamos pensar assim, portaria eletrônica. A portaria eletrônica é um pouco diferente, e foi também, acho que, uma pergunta do caso do Carlos nessa questão. A limpeza, tem o pessoal fazendo a limpeza, mas a portaria é eletrônica. Nessa situação de portaria eletrônica, pessoal, não existe a necessidade de exigir documentos. Na verdade, você nem pode exigir documentos, porque o tipo de trabalho é diferente. O trabalho, quando ele é in loco, ou seja, terceirização de mão de obra, este trabalho in loco é que você tem
direito de exigir cópia dos documentos. E quem não tem isso em contrato, mande colocar, faça o adendo para regularizar. Agora, quando é um trabalho feito à distância, remoto, não dá. Você não tem esse direito. Por quê? Porque ele não está batendo ponto, ele não está cumprindo horário dentro do seu condomínio. Então, você não tem essa prerrogativa de exigir, tá? Documentação. Eu vou pegar um caso hoje. Edilberto, que está conosco, entrou no grupo, ele estava com dificuldade de conectar no Zoom. E aí, um funcionário nosso de suporte, o Ademir, entrou em contato com ele, deu toda a prestação de suporte. Numa situação como essa, o Fábrica de Síndicos não precisa apresentar ao Edilberto nenhum documento em relação ao Ademir, porque a prestação não é in loco. Agora, vamos pegar aqui um outro caso também relacionado à informática. Se existe uma empresa de informática que ela terceirizou o técnico de atendimento, vou pegar aqui o caso do João Ramos. O João Ramos cuida de um estabelecimento comercial, é um shopping. Então, vamos dizer que lá o João, por determinação dos condôminos, contratou uma empresa de TI, de tecnologia, e o funcionário vai todos os dias, né, ou vai 5 vezes por semana, e ele dá suporte a qualquer um dos lojistas que precise. Neste caso, sim, a empresa que terceirizou o serviço é obrigada a apresentar a documentação. Acho que ficou claro isso, é importante deixar isso bem claro, porque amanhã ou depois, esse funcionário dizendo que fez hora extra, que fez isso, aquilo, outro, ele vai processar a empresa e vai processar o cliente aonde ele prestava serviço fixo, in loco, tá? É isso que vai acontecer. Tem uma pergunta aqui da Daniele falando o seguinte: no caso da nova empresa terceirizada, ela não assume os passivos da antiga empresa dos funcionários? Como que isso funciona? Isso funciona quando você tem uma transferência de registro, tá? Quando você tem uma transferência de registro, a nova empresa assume. Que casos que isso acontece? Acontece quando você tem um funcionário trabalhando numa filial número 1, e ele vai para a filial número 2. Então, a partir daquele momento, aquela empresa, filial número 2, assume o passivo da filial número 1. É assim que funciona. Ou a empresa vai, por exemplo, decretar falência, e antes de decretar falência, ela cria uma nova empresa, e aí o contador faz uma transferência de registro e responsabilidade, aí a nova empresa assume passivo trabalhista da anterior. Mas em casos como foi aqui, que eu demiti uma e a outra assumiu, foi uma rescisão contratual. Não havia mais vínculo entre essas empresas. Eram empresas diferentes, donos diferentes, grupos diferentes. Apenas os colaboradores eram os mesmos. E como eles entraram com pedido de demissão numa empresa, automaticamente eles puderam ir para outra sem que o passivo acompanhasse. Tá bem? Vamos lá. Eu acho que temos mais perguntas aqui que precisam de resposta. Deixa eu pegar aqui. Sim. Delegar tarefas. Pessoal, delegação de tarefas. Vamos dizer que vamos pegar aqui o caso de funcionário da limpeza, colaborador de limpeza. Eu vou usar o meu exemplo. Meu condomínio tem 2 blocos. Se nós pegássemos o caso do Renato, o condomínio dele tem 3 blocos, né? Vamos pegar o meu aqui. No caso de 2 blocos, eu tenho 2 funcionárias. Uma fica num bloco, a outra fica no outro bloco. Eu tenho o direito de falar para ela: olha, tal lugar está sujo. Olha, tal lugar precisa de você voltar lá. Eu tenho direito? Tenho. Isso gera problema trabalhista? Não. Por quê?
porque eu não estou pedindo para que a mesma faça um trabalho diferente ou para que ela fique depois do horário. Então, não vai me gerar problemas. Agora, o que é correto? O correto é ir via supervisor. O supervisor dar a ordem. Porque se o supervisor dá a ordem, ele começa a perceber que a funcionária está pisando na bola. Não limpou bem o elevador, vai ter que limpar de novo. Então, se é um bom supervisor, ele vai registrar essa ocorrência e vai começar a ficar atento ao trabalho da pessoa da limpeza. Mas, David, o supervisor não é interno, eu não tenho um supervisor interno, é o meu caso. Eu tenho 2 pessoas na limpeza e o supervisor ele cuida de vários prédios, então ele não está aqui todo o tempo. Numa situação como esta, eu não espero falar para o supervisor, eu falo direto com o colaborador e ele vai, executa, e a gente tem um trato muito bom, muito tranquilo, e ele vai executar a atividade, isso não é nenhum problema. O que eu não poderia fazer? Pegar a funcionária da limpeza, como eu comentei no início, e eu falo assim, bom, agora que você terminou a limpeza, eu vou pedir para você aparar, né, as árvores do jardim, aparar a grama do jardim. Eu vou pedir para você lavar o meu carro, como eu já tive casos de pessoas que nos seguem nas redes sociais, de falar, David, o síndico pode mandar a pessoa da limpeza, no caso era uma mulher, a mulher da limpeza, depois que termina o serviço, lavar o carro dele, limpar a unidade dele? Não, ele não pode, né? Esse tipo de coisa deve ser, inclusive, denunciado. E aí vai dar processo trabalhista, com certeza. Então, no caso de tarefas, desde que haja um consentimento, né, um bom relacionamento, um bom entendimento entre o condomínio e a empresa terceirizada, não há problema nenhum. Você, de repente, naquele dia, você fala, eu faço, algumas vezes eu faço isso. Eu falo assim, olha, eu quero que a Lucilene, nesta semana, limpe o bloco A e que a Tati limpe o bloco B. Passa 2, 3 semanas, um mês, eu inverto. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu começo a monitorar o tempo que cada uma gasta para limpar os ambientes. Por exemplo, no bloco B eu tenho sala de TV e tenho sala de jogos. No bloco A eu tenho brinquedoteca, eu tenho academia, eu tenho coisas diferentes. Então, é uma forma que eu utilizo para que eu possa monitorar tempos de serviço. Então, eu troco os funcionários de posição e eu vou monitorar tempo de serviço. Por quê? Se tem um funcionário, um colaborador da terceirizada, que de repente gasta 30 minutos numa área de limpeza e está fazendo bem feito, o outro, para fazer bem feito, gasta 1 hora, está faltando treinamento, ou está faltando cobrança, está tendo acomodação. Se um gasta 30 minutos e faz bem feito, o outro fez em 15 minutos, eu tenho que avaliar se ficou bem feito. Porque se ele conseguiu fazer em 15, por que o outro leva 30? Então, nesta situação, eu creio que essa pergunta também foi lá do Carlos, do Rio Grande do Sul, a delegação de tarefas, ela deve ser via supervisor, em primeira instância, né? Mas, havendo urgência, pode sim ser direta, desde que você não altere o fim do serviço contratado para aquele profissional. Se você não alterar o fim, se você não prejudicar a escala de serviço, você pode sim falar diretamente com o profissional. Acontece às vezes, sei lá, alguém estava passando no hall, passou mal, uma criança vomitou, né? Alguma coisa assim do tipo, de repente um vaso caiu, quebrou, encheu de terra ali o hall. Você tem que pedir para resolver o problema. Você não vai ligar para o supervisor, esperar que a coisa aconteça. Muitas vezes você vai procurar o profissional já dentro do seu ambiente e pedir para que ele pare um serviço, resolva aquela urgência e volte ao trabalho. Esse é o caminho que eu tenho feito. Como isso tem me gerado problema? Nenhum problema. Isso tem me aproximado dos prestadores de serviço. Como diz, né, o João Ramos às vezes fala assim, eles são meu time, né? Ou seja, a equipe estando feliz, as coisas dão certo.
Então, a gente trata eles bem e eles estão felizes, não vamos ter problema com isso. Eu aproveito até para comentar com vocês, alguns de vocês já conhecem, eu uso o Save Supervisão, o software que nós temos, com o objetivo de colocar as tarefas. Então, ali eu tenho as tarefas onde eu delego as tarefas. Foi feito um mapeamento e, com certeza, eu, como síndico, sei muito mais da necessidade do condomínio do que o supervisor. Muitas vezes um supervisor de terceirizado, ele vem e fala assim, vamos pegar aqui e vamos lavar esse banheiro uma vez a cada 2 dias, porque na cabeça dele, uma vez a cada 2 dias é suficiente. Só que você altera, como foi o meu caso, eu alterei. Os banheiros do bloco que ficam na entrada do bloco A, eles estão próximos à piscina. Então, quando não está tendo uso do salão de festas, o pessoal da piscina pode usar esse banheiro, é mais próximo do que ter que ir até a sua unidade. Isso evita, por exemplo, gente fazendo xixi dentro da piscina. E aí, eu alterei isso. Se eu não passar para o supervisor que aquele banheiro tem que ser limpo todos os dias, automaticamente o supervisor vai estar mandando a cada 2 dias. Então, quem está acompanhando o fluxo dentro do condomínio precisa entender, opa, peraí, o meu fluxo alterou, eu preciso alterar a escala de trabalho, eu preciso alterar a escala de tarefas. O meu fluxo está contínuo, ok, mantém como está. Como eu sou o síndico, eu tenho acesso ao sistema, quando eu quero fazer alteração, eu só altero direto a grade de tarefas. A próxima vez que for enviado as tarefas para o colaborador, já vai numa nova sequência, né? E com isso eu consigo, então, ter um controle maior do que eu quero que seja feito. Então, numa situação como essa, que eu utilizo o aplicativo, eu não tenho eu tenho um passo a menos, que é o falar com o supervisor. Né? Normalmente se falaria com o supervisor para que ele montasse uma nova escala, para que ele passasse uma nova escala escrita para a equipe. E já dessa forma, não, eles foram condicionados a seguir as atividades que estão na tela do aplicativo que eles utilizam via celular. E assim eu resolvi esse problema de tarefas, né? Delegação de tarefas. Agora, não caiam de forma alguma no erro de pedir por exemplo, para o manutencista fazer o trabalho de ronda noturna. Você vai ter problema. Ou pedir, por exemplo, para o seu ronda noturno fazer o trabalho de manutencista, mesmo que seja a troca de uma lâmpada. Você pode ter problemas. Tá? Então, esse é o caminho que precisa ser seguido. Deixa eu ver se temos aqui mais questionamentos, mais dúvidas. Até o momento não tem, mas nós temos ainda 10 a 12 minutos. Alguém gostaria de fazer perguntas? Eu vou abrir para vocês agora, e aí a gente pode colocar aqui, vocês poderiam fazer perguntas sobre essa questão de delegar tarefas, ou de terceirização, ou de avaliação de contrato terceirizada, ou de funcionários. Vocês fiquem à vontade sobre esse tema, a gente pode abrir agora. Alguém gostaria? É só levantar a mãozinha ou abrir a câmera. A Daniele Rodrigues quer. Ok, já vou abrir aqui para a Daniele, mas alguém é só mandar aí a mãozinha que a gente já vai responder. Deixa eu colocar você comigo. Ok, Daniele, pode abrir o microfone. É contigo. Tá. Então, David, eu fiquei bem preocupada com o que você falou nessa questão da terceirizada, de funcionário, porque há um tempo atrás, alguns funcionários, alguns porteiros e até mesmo o zelador e as meninas da limpeza haviam comentado que os salários dela estavam atrasados. Agora, eu não sei se o síndico atual questionava isso, porque uma vez eu questionei ele e ele falou assim, você não precisa se preocupar, porque ela é terceirizada. Só que até então, como eu era leiga, né, não sabia nesse quesito o condomínio era solidário. Agora minha anteninha já ligou aqui, eu já mandei uma mensagem para o subsíndico perguntando se eles vão trocar a terceirizada ou não, para se eles não trocarem, a gente já pedir essa documentação para se precaver lá no futuro, né? A tua preocupação está corretíssima, porque é o seguinte,
Você sabe que o Ministério do Trabalho, ele define que você tem até o 5º dia útil para pagar o funcionário, ok? Em algumas categorias, o sindicato tem datas especiais, tem outras datas. Então, você tem colaborador que o sindicato, por exemplo, exige 15 minutos de folga a cada 1 hora trabalhada. Não é o caso do pessoal da área nem de limpeza nem portaria, mas é o caso, por exemplo, de quem faz suporte técnico, tá? No caso aí você teria esse problema com portaria virtual, a portaria virtual. Mas aí esse problema não cai no condomínio, seria um problema só da empresa terceirizada. Mas numa situação como essa, cada sindicato tem suas regras e a lei trabalhista também tem suas regras. Quando as regras não são cumpridas, eu vou pegar um caso muito claro para você. Quando o funcionário, quando vence a segunda férias de um funcionário e ele não recebe, você sabe qual que é a multa que tem que ser paga? Tem que pagar uma férias a mais. Perfeito, tem que pagar uma férias a mais. Quando você não paga o salário do funcionário no dia estipulado, você sabia que ele também tem direito a receber multa? Então, nestas circunstâncias, aí cada sindicato tem as suas regras, né? É necessário levantar o sindicato, as regras do sindicato, mas ele tem direito à multa. Por quê? Porque ele tem o dia dele receber o salário, ele tem o aluguel, alguns pagam aluguel, ele tem o cartão de crédito, ele tem, sei lá, a prestação do carro, da casa própria, ele tem as coisas dele para pagar. Pessoal, então no caso da Daniela, eu estava explicando que um funcionário que tem a férias vencida, a segunda férias vencida, ele tem direito à terceira. O funcionário que tem o salário pago atrasado, ele também tem direito à multa. E isso vai variar de acordo com cada sindicato. Então, a sua preocupação, Daniele, está corretíssima. Precisa, sim, estar atento a essa questão. Tá bom? Vamos lá. Vamos abrir agora. Mais alguma coisa, Daniele? Ficou respondido? Joia. Valeu. Então, eu vou abrir agora aqui para a Vânia. Só um minutinho. Travou, não? Ok, Vânia, vamos lá? Boa noite. Nós não temos manutencista aqui, vai ser contratado agora. Nós temos um condômino que já o ano passado havia, o ano passado não, começo desse ano, havia oferecido para colocar o manutencista aqui, porque ele tem uma empresa de reforma, construção, coisa desse tipo. Mas não foi colocado. Agora foi decidido na Assembleia, foi aprovado que vai ter o manutencista, tudo, e o síndico falou que vai contratar o manutencista da terceirizada, que é da portaria e do serviço de limpeza. Aí eu questionei por que vai ser da empresa de limpeza e por que ele nem conversou com essa, não que eu acho que deveria ser desse ou daquele, mas eu queria entender e ver, porque a pessoa falou, pô, mas ele não quis nem conversar comigo, faz tempo que eu estou falando sobre isso, eu tenho o cara que já está acostumado, eu estou aqui, eu posso olhar, tal. Quando eu questionei por que não, nem conversou com esse condômino que ofereceu de manutencista, ele falou, a gente pega de uma empresa pequena, o cara não faz o serviço bem feito, ele não tem como trocar o manutencista. Se eu pego dessa terceirizada que nós já temos, que faz o serviço de portaria e de limpeza, se fizer o serviço bem feito, fica. Se não fizer, eu peço para trocar, eles vão trocar e a responsabilidade é toda deles. Aí eu queria saber o que você orienta e o que você pensa sobre isso, qual é o melhor caminho para se ter um manutencista. Porque aqui tem serviço para todo dia mesmo, que é grande, né? E então, o que você me diz? Vamos lá. Eu tenho um pouco de receio, eu tenho receio de contratar trabalhos de empresas que são generalistas.
Então, empresas generalistas, elas contratam pessoas que dizem que sabem fazer o serviço e elas te repassam esse prestador de serviço. Qual é o grande problema de uma empresa generalista? Sabe um pouco de tudo, mas não sabe tudo de algo. Então, o que eu vejo numa situação como essa? Eu prefiro contratar alguém de limpeza de uma empresa que realmente faz limpeza do que contratar um manutencista que vem de uma empresa de limpeza. Se o core, né? Então, como que a gente identifica o core da empresa? Ok, quantos clientes você tem? Eu tenho 10 clientes. Em quantos desses 10 clientes você entrega o serviço de manutenção? Ok? Então, a gente começa a ver o core, né? Ver ali o que é o business dessa empresa. Porque o business... não, o business da minha empresa é terceirização. Ué, mas se der algum problema, quem é supervisor nessa empresa que sabe verificar se o serviço de manutenção está sendo bem feito? Aí vai colocar um supervisor que está acostumado a fazer limpeza para verificar se a manutenção é bem feita. E o cara não entende a diferença de trifásico e monofásico. O cara não entende a diferença de 110 e 220. Eu estou chutando balde aqui, desculpa, mas dando isso como exemplo. Então, aí o cara é supervisor e ele não sabe de quanto em quanto tempo deve ser feita a limpeza do ar-condicionado. Ele não sabe fazer cálculo em relação a mecânico para saber de quanto em quanto tempo tem que lubrificar o braço da porta de entrada do condomínio, né? Do portão de entrada do condomínio. Então, nessa situação, eu creio que, independente do tamanho da empresa, você tenha que contratar de uma empresa que tenha boas recomendações de outros clientes e que o serviço que ela presta seja um serviço que esteja no core, que é o principal serviço dela. Fazendo isso, vai dar certo. Em relação ao síndico não ter nem conversado com este condômino, eu acho que ele está errado. Eu acho que ele deveria dar pelo menos a chance de conversar, de receber uma proposta, seja desse condômino ou seja de qualquer outra empresa, né? Juntar ali 3, 4 orçamentos para poder, então, tomar uma decisão. Obrigada, valeu. De nada. Vamos lá, mais alguém gostaria de falar? Tem uma pergunta aqui do Renato Bezerra. Deixa eu tirar aqui a Vânia, espera aí. Vou colocar o Renato. Está aqui, o Renato está com a gente, Renato? O Renato perguntou o seguinte: o colaborador perde algo em pedir demissão para transferir para outra empresa? Quando é um caso de transferência, não perde nada. Por quê? Ele não vai ter uma rescisão. Pensa assim, saiu da filial 1 para a filial 2. Então, ele não perdeu nada. Por quê? Ele vai continuar tendo todos os seus direitos serão mantidos, né? Todos os seus direitos serão mantidos. Não há uma rescisão quando há transferência de CNPJ. Apenas a outra empresa assume dali para frente e o passado dele ela assume também. Então, não há nenhum problema, ele não perde nada. Agora, quando é um caso que nem o que eu comentei, que aconteceu comigo, os funcionários foram lá pedir demissão. O que eles perderam com isso? Eles perderam, por exemplo, a questão do aviso prévio, né? Então, eles não vão ter, ao fazer a rescisão, eles não vão ter a multa do FGTS. Eles também não ganham a multa do FGTS. Eles não vão poder retirar, sacar o FGTS. É isso que acontece quando a empresa não manda embora e o funcionário pede a conta. Mas no caso que nós tínhamos aqui, eles tinham que escolher assim entre receber o salário do mês e não receber.
era mais essa questão, porque a empresa não vinha pagando, a empresa vinha atrasando os benefícios. Aí, nessa situação, eles acharam por bem que eles deveriam pedir a conta e, pelo menos, ter garantido do mês, entrar com um processo e, mesmo que não recebesse a multa do FGTS, mas receberiam um FGTS, né? Mesmo que não recebesse, por exemplo, ali o aviso prévio indenizado, eles poderiam entrar com processo para receber as folgas trabalhadas que não foram pagas. Então, nesse ponto, valeu a pena para eles. Ficou respondido, Renato? Tá ok? Beleza, meu amigo. Vamos lá. Mais alguém gostaria de fazer? Ah, Tina. A Tina está com a gente, vai fazer uma pergunta. Espera aí, Tina. Só um minutinho. Ok, Tina, pode fazer a sua pergunta. Então, David, eu não te vejo, só te ouço. No meu caso, no condomínio que aconteceu, a terceirizada processou o condomínio e saiu no nome da ex-presidente do conselho, não processou o síndico. Como é que é? Repete. A terceirizada processou a ex-presidente do conselho. Não saiu o processo no nome do síndico, saiu o processo da ex-presidente do conselho. Olha, eu nunca vi um caso desse, viu? Eu nunca vi um caso desse. É a primeira vez que eu ouço algo assim. Realmente, eu ainda não tinha ouvido uma situação de processo como esse que você está comentando comigo. Porque o presidente do conselho não responde. O presidente do conselho não responde. Então, ele vai chegar lá. A pergunta do juiz é assim: você representa o condomínio XPTO? Represento. Quem você é? Eu sou o presidente do conselho. Ok, cadê a procuração assinada pelo síndico? Não tem. Entendeu? Mas, e ela nem foi avisada, saiu o processo, deu ganho de causa, aí o advogado do nosso condomínio só veio avisar que a gente tinha que pagar, que o condomínio tinha que pagar, que ela foi processada no nome dela, não avisaram ela, porque ela assinava junto com o síndico, que a nossa convenção pede que o presidente do conselho assine as contas junto com o síndico. Tudo bem, ela pode, veja, ela assina as contas em conjunto. É natural, então, que em conjunto ela assine contas, mas ela ser processada unicamente, né, diretamente, está errado. Quem é que tem que ser processado num caso desse? O condomínio. Né? Eu estou achando muito estranho, inclusive, o teu advogado ter aceito isso. Ele aceitou. Quando você tem um condomínio sendo processado, é o condomínio que é processado, entendeu? É o condomínio, não é o síndico, não é o presidente do conselho. O condomínio entra solidário no processo, o condomínio é processado, alguém vai representar o condomínio. Se for o próprio síndico, ele não precisa de procuração. Se for alguém do condomínio, ou o advogado, ou alguém do conselho, qualquer outra pessoa, ele tem que levar uma procuração assinada pelo síndico. Eu preciso que você mande uma cópia da sua convenção para eu poder dar uma lida, para eu entender essa questão e poder te dar uma resposta. A não ser que a tua convenção diga que, na ausência do síndico, o presidente do conselho responda. E se, neste momento, vocês estivessem sem síndico. Né? Aí, nessa circunstância, aí sim, a presidente do conselho seria responsabilizada. Mas o síndico fez isso porque, na época, eles pediam a documentação para a terceirizada, porque a terceirizada não fazia os pagamentos do FGTS, do INSS, não fazia nada. Aí
Ela disse assim, eu só vou assinar para liberar o pagamento se vocês me apresentarem o documento. Aí eles não apresentaram, ela não assinou para fazer o pagamento dos funcionários, só pagou a metade, que era de direito, fora os encargos, né? Aí os encargos ela não liberou para pagar, enquanto a empresa não fornecesse a documentação, e a empresa não forneceu. Com isso, o síndico disse que a culpa era dela. Mas ela não foi avisada nada. A gente só ficou sabendo numa assembleia que o advogado chegou já com o valor na mão, que já tinha saído, já fazia tipo, uns 8 meses que estava, eles não avisaram os condôminos, já chegou com o valor de 35 mil numa assembleia. Deixa eu fazer uma Tiago. pergunta. A terceirizada tem alguma ligação com a administradora ou com esse advogado? Com o síndico, era amigo do síndico, e aí como a advogada com a atual administradora não gosta, né, não tinha ligação, não gostava muito da ex-presidente do conselho, porque ela cobra muito, ela vai em cima das leis, então eles fizeram usando de benefício próprio deles, junto com o síndico. Tá claro a situação, né? Você tem, então, um síndico dizendo que concorda em pagar porque houve uma falha da presidente do conselho, ou seja, o síndico assumiu o processo. Ele falou, pague-se porque realmente é devido, porque ela não quis pagar antes. A partir de uma situação dessa, aí ok, mas não que o processo jamais deveria ter saído em nome dela. Jamais. Isso está errado. E Tá ela, ok? depois, na Assembleia, ela ainda questionou. E quando ela renunciou, o dinheiro estava na conta. Então, por que o síndico não pagou? Ok. Então, você percebe, Tina, o erro aí é uma questão mais de colunho do que outra coisa, tá? A gente está vendo muito isso aqui no grupo. A gente vê muita gente passando por situações dessa aí, né? Inclusive aqui no nosso grupo, o pessoal comentando. Então, tem muito disso. Você, nessa situação aí, minha orientação é que ela não vai querer fazer mais nada numa situação dessa. Imagino que não. Porque já Vai passou... fazer. Oi? Ela vai fazer. Entendeu? Mais que ela tente fazer, entenda assim, ó, ela vai tentar fazer. O que vai acontecer? O síndico vai falar assim, não, eu assumi o processo porque entendi que ela errou. E ele, como síndico, assumiu. Levou para uma assembleia. O advogado em assembleia conversou com os condôminos. Foi tomado o voto para mandar pagar, acabou. Não tem mais o que seja feito. Entendeu? Infelizmente, nesse passo, vocês foram enganados. Salvo a tua convenção está muito estranha e falando diferente. Salvo isso, vocês foram enganados. Tá? E aí não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. Agora, manda para mim a cópia da convenção que eu vou dar uma lida e posso, então, depois passar para você um pouco mais de orientação. Tá bem? Tá bom. Obrigada. Beleza, de nada. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Senão a gente vai para os finalmente. Deixa eu ver. Acho que não. Deixa eu ver, acho que do grupo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Ok, pessoal. Então, nós vamos encerrando por hoje. Agradeço a participação de todos. Espero ter respondido as dúvidas do Carlos, inicialmente, que foi quem mandou aqui as dúvidas iniciais, mas eu não consegui ver o Carlos, se foi respondido ou não. Carlos, se você estiver aí nos ouvindo, puder só abrir teu microfone e comentar se está tudo ok, ou se sobrou alguma dúvida, é o momento. Carlos Petri. Ok, imagino que não. Então, não havendo... Galera, muito obrigado. Semana que vem tem conteúdo novo lá nos módulos para a gente estudar. E vamos estar colocando no ar aí algumas mentorias que já foram realizadas. Vão estar subindo lá para a nossa área de membros, tá bem? Um grande abraço a todos e foi um prazer tê-los aqui mais uma vez na nossa mentoria. Um abraço.